linda voz e ministrações que inspiram milhares de mulheres a experiências profundas com Deus tem impactado nossa geração de maneira extraordinária. Pela primeira vez, temos a honra de receber Ana Nóbrega, mulher transformada para transformar. Glória a Deus. Amém, amém. Uau, que alegria estar com vocês aqui nessa tarde. Estou emocionada mesmo. Nós há muito ouvimos falar do Ministério da Fé em todo o Brasil. E a gente sabe que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Eu pensava, acho que eles nem sabem de mim, nem me conhecem. Eles nem querem saber da gente. Olha como... Pega essa, mulher. Pega essa aí, borboleta. Como o diabo, né? Às vezes ele quer... Tô brincando, mas às vezes o diabo quer sussurrar uma mentira nos nossos ouvidos. Quando a verdade é que, por Deus, você é muito desejada. Você é muito desejado. É muito amado. O diabo, ele quer nos fazer acreditar em verdades. Ele é o pai da mentira, a palavra diz. Não estava programado falar isso, não ensaiei. Mas eu sinto que o Senhor está liberando isso sobre a sua vida. A verdade é que Deus nos ama muito. Ele ama muito você. Você pode estender a sua mão direita em direção a quem está perto de você e declarar isso olhando no olho dela, no olho dele. Deus ama muito você. Deus ama muito você. Ele ama você de tal maneira. De tal maneira. Essa é a maneira que Deus ama você. De maneira indescritível. Não há palavras para descrever esse amor. Para descrever esse amor indescritível, inigualável. Não há como descrever esse amor. Não há como descrever. Estenda sua mão no seu lugar e exalte-o, exalte-o, exalte-o. Erga a sua voz, erga a sua voz. O amor de Deus está aqui, Ele está aqui, a nos encher, a nos envolver. O amor de Deus está aqui, derramado em nossos corações, derramado. Oh, Ele foi entregue como libação. Oh, te amamos, Senhor. Que amor é esse? Que amor é esse? Não há como descrever. Não há como descrever. Adore-o, adore-o, adore-o. Homens, mulheres, adore-o. Adore aquele que se deu, aquele que morreu, aquele que voluntariamente se entregou, aquele que voluntariamente se entregou. Ele disse: ninguém tira a minha vida, ninguém toma a minha vida. Eu é que a dou voluntariamente, voluntariamente. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Eu é que a dou voluntariamente, voluntariamente. Por isso nós, nessa tarde, nós vamos nos entregar voluntariamente. O gente da técnica, o meu INE não está funcionando. Vê aí pra mim o que está acontecendo. Estava funcionando e parou aqui, mas eu não vou parar. Eu não vou parar. Cadê? Oi, oi. Sabe, eu sou uma líder de louvor. Aí, chegou. Que o meu sonho
Meu sonho é não ter que ficar comandando. O líder de louvor, ele existe para trazer unidade, ele existe para dar um comando, uma direção. Mas o meu sonho, eu ainda vou ver no Brasil a igreja liderando o altar, a igreja cantando e adorando, e cantando e adorando, e correndo e se derramando e se entregando, sem que ninguém precise dizer nada. Oh, voluntariamente. Voluntariamente. Como ele se deu, como ele se entregou, como ele derramou a sua vida voluntariamente.
vez no seu lugar e faça comigo essa onda do Espírito. Essa onda do Espírito. Ergue a sua mão e faz essa onda. Porque a onda do Espírito, o Espírito, o próprio Espírito está nesse lugar, com a sua vida, com a sua alegria. Oh, Espírito flui, Espírito flui. Oh, Espírito flui nesse lugar com tua vida, nesse lugar com tua vida. Declare assim comigo: nós temos vida no Rio, 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 no Espírito. Vamos celebrar, vamos voar. Existe um rio onde tudo é bom, uma nascente bem maior que a dor, um oceano sem medo nenhum, maré que sobe, que sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transportando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Podemos sentir a terra se abrir. Podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no Rio, nós temos vida no Rio, nós temos vida no Rio, nós temos. Só quem tá vivo aí vai celebrar e dançar pra Ele. Existe um rio se movendo em mim, vem transportando o quê? O amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe. Faz assim comigo, eu te chamo, vai. Que podemos sentir. Profetiza aí sobre o teu irmão. Que podemos. Ele está aqui. Nós temos vida no Rio, nós temos vida no Rio, nós temos vida no Rio, nós temos vida. Cadeias vão quebrar, eu sei, e os presos libertar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Sim, vamos nos alegrar, vamos do transformação extrema dançar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós, fluir de nós. Toma aí a mão dele, vai. Toma aí a mão dela. Segura bem forte a mão dele. Segura bem forte a mão dela. Nós vamos dançar no rio. Nós vamos dançar no rio. 1, 2, 3. Nós temos vida no rio. Vida no rio. Nós temos vida no rio. Nós temos vida. Ele está aqui.
Senhor, até a tristeza salta de alegria. Oh, oh. Cadeias vão quebrar e os presos libertar, e o teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Cadeias vão quebrar e os presos libertar. Cadeias, diga, cadeias vão quebrar e os presos libertar. Você pode colocar a mão sobre a sua cabeça e declarar o que diz a palavra, que aonde está o Espírito de Deus, ali é liberdade, ali é liberdade. Oh, cadeias vão quebrar e os presos libertar. Cadeias vão quebrar nessa tarde e os presos libertar. Vem Espírito, vem Espírito, tu estás aqui, sei que estás aqui. Não há cadeias que resistem ao teu poder, não, não. Não há prisões que possam ouvir o nome de Jesus, nem demônios. Trevas se dissipam quando a luz chegar e brilhar. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida a verdadeira liberdade. Oh, nessa tarde, ferrolhos se despedaçam. Oh, toda feitiçaria, todo mal contra você. Oh, o pecado perde a força. Oh, eu vejo o Santo Espírito agindo de dentro para fora, trazendo transformação extrema. Marche no seu lugar, erga sua mão declarando que você é livre. Homem, você é livre. Mulher, você é livre. E nada pode te prender. Nenhum laço, nenhuma prisão. Oh, livre. Oh, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ele vem, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, ele está aqui, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. E enquanto você marcha, você vai profetizando sobre a sua própria vida, sobre a sua casa, família, ministério. Oh, no local do teu trabalho, profetiza, profetiza, filho do homem, profetiza. A quebra de cadeias nessa tarde, quebra de maldições nessa tarde. Oh, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
céu se abriu. Celebre a vitória do Senhor. Celebre a vitória do Senhor sobre a tua casa. Oh, e o céu se abriu. 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 Sabe que horas são agora? 3 horas da tarde de uma sexta-feira. Eu disse: Senhor, Tu vai me dar esse privilégio de estar com Teu povo nessa hora. 3 horas da tarde. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, pendurado no madeiro, pendurado no madeiro por mim e por você. Ali na cruz, a palavra diz: e houve trevas sobre toda a terra. Do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou. Ele bradou. O leão bradou. O leão bradou. Eloí. Eloí, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? A palavra diz que você não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer de você. Exatamente a essa hora, há mais de 2019 anos atrás, exatamente a essa hora, Jesus bradou. Ali na cruz Ele disse: meu Deus, aonde você está, meu Deus? Quem sabe ouça, você chegou nesse congresso, só o bagaço. Você chegou aqui nesse congresso crucificada, com Ele crucificada. Dê glória a Deus por isso, porque a palavra diz que se nós não experimentamos do seu sofrimento, também não experimentaremos da ressurreição que Ele viveu por nós. Situações te fizeram chegar aqui e você se sente crucificada. Oh, você se vê ali na cruz, pregos em suas mãos, coroa de espinho também na sua cabeça. Você chegou aqui, o Senhor me diz que muitas mulheres passaram por aquela porta dizendo: Senhor, o que eu vim fazer aqui? Sensação de abandono, sensação de solidão, pura dor. Ele te conhece, Ele chora com você. Ele sabe muito bem. Com Ele você pode falar tudo. Ele te conhece muito bem. Só Ele te conhece muito bem. Você chegou aqui com crise de fé. Nós não temos coragem de admitir, mas muitos de nós nesse auditório têm tido crise de fé. Não confia mais em Deus como antes. Não vê mais Deus como antes. Não sente mais Deus como antes. Deixa de dizer: o justo vive é pela fé, não é pelo que sente. Deus continua sendo Deus da tua história, o Deus da tua vida. Jesus não sentiu Deus ali na cruz, mas Ele foi fiel até o fim. Fiel, 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 obediente até o fim. Oh, diga aleluia,
Diga aleluia! Um alto preço Ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Oh, alto preço, um alto preço Ele pagou, e tão livremente se entregou por nossa redenção. Ele é o Redentor, e o céu se abriu. Há poder, há poder, há poder, há poder no nome de Jesus. Declare: há poder, há poder, há poder, há poder no nome de Jesus. Ele quebra nessa tarde cadeias, quebrar, cadeias, quebrar, cadeias, quebrar, cadeias, quebrar, quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Tudo consumado está. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, um mistério de sua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos e veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Não havia jeito, mas Ele é o Cordeiro perfeito.
Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei, digo o seu nome, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus. Declara assim: com teu poder pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Com teu poder, declaro. Com teu poder pra sempre reinará. Não há outro nome. Declara assim também. Por teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, é santo, santo, o teu poder, por teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo com teu poder, com teu exalte o seu nome, o nome de Jesus. Ah, eu não me canso, eu não me canso. Ele ficou por horas ali na cruz, por horas ali na cruz, como um cordeiro. Oh, eu não me canso de adorá-lo, eu não me canso, oh, eu não me canso de declarar o meu amor a Ele. Eu não me canso de exaltá-lo. Ali na cruz Ele mudou a minha sorte, Ele mudou a minha sorte. Jesus, erga sua mão direita e diga após mim: Jesus, o teu nome está acima de todo nome. Jesus, o teu nome está acima de todo nome. Ungido Verbo, Rei dos reis, o santo servo, o renovo único,
sobre todos é o Senhor. Jesus, teu nome está sobre todo nome. Jesus, sim, teu nome está sobre todo nome. O autor da salvação, o Cordeiro e leal, Emanuel mediador, luz do mundo redentor. Antes de encerrar esse momento de louvor, eu quero convidar você a tomar a mão do irmão que está do seu lado. E nós vamos declarar que Jesus é o Senhor do Brasil. Que não somente nós, mas o Brasil está passando por uma transformação extrema. E Deus está mudando a sorte do Brasil. Aí no seu lugar você pode, junto com o irmão que está junto a você, abrir a sua boca. Você sabe, você é um intercessor. Libere palavras de vida sobre essa nação. Libere palavras, profetize. Profetize. Oh, sobre a sua vizinhança, os lugares onde você passa. Declare que Jesus é o Senhor
Jesus é o Senhor do Brasil. Jesus é o Senhor de Brasília. Jesus é o Senhor do Distrito Federal. Jesus é o Senhor de cada região. Jesus é o Senhor de cada nação. Ele está mudando a nossa história, mudando a nossa história. Ore, oh Débora, profetize. Débora, profetize. Débora, o Senhor traz muito forte aqui esse nome Débora. Ele está levantando nesse lugar de governo, mulheres de governo. Mulheres que regem, mulheres que julgam retamente. Ele te chama a orar, Ele te chama. Gritar não é a sua arma, espernear não é a sua arma. Oh, não é a sua arma. Homem, gritar, espernear não é a sua arma. Oh, nós lutamos com as armas espirituais. Espirituais. Daqui, Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos a nossa nação. Nós abençoamos o nosso presidente. Nós abençoamos a primeira dama, nós abençoamos ministros, nós abençoamos as casas de governo, nós abençoamos o administrativo, o legislativo, o executivo, nós abençoamos os ministérios, nós abençoamos cada homem e mulher que foi eleito democraticamente. Nós cremos que o Senhor está sentado no trono do Brasil. Nós cremos que o Senhor está governando essa nação. Ela não se perderá de ti, ela não se perderá de ti. Pelo contrário, o Brasil se levantará cada vez mais apaixonado. Um país cristão, um país cristão. Oh, grande colheita, grande colheita. Grande colheita. Deus ama o Brasil. Deus ama o Brasil. Ele ama esta nação. Ele tem compromisso com essa nação. A sua igreja está se levantando nessa nação, como está agora nessa tarde. E como foi naquele dia com Jesus, quando Satanás achou que era o fim, quando Satanás achou que era o começo, que ele havia ganhado, quando ele achou que Jesus havia sido morto para sempre, assim ele pensa a respeito do Brasil, que o Brasil está imerso em imoralidade, em promiscuidade, em corrupção. Oh, mas o leão rugiu. Oh, o leão rugiu. Agora ele ruge, ele ruge, ele ruge agora, ele ruge, ouvindo, governando, reinando. Pega a sua mão declarando comigo: Jesus, Jesus. O teu nome está sobre todo nome, Jesus. Não há outro nome. O teu nome está sobre todo nome. Assente-se, esse mover de adoração. Ah, meu Deus, a hora passa, a hora voa. Eu posso sujar essa toalha aqui, linda, pura, branca. Queridos, eu realmente não tenho muito tempo, mas eu não posso deixar de trazer em 15 minutos um recado da parte do Senhor para o seu coração. E eu quero te convidar a abrir a palavra.
Em João, no capítulo 12, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 23 ao 32. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 12, do verso 23 ao 32. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quantos acharam, podem dizer, achei. Amém. Então diz assim a palavra, na versão, eu estou lendo na NVI, mas independente da versão que você está lendo, é muito aproximado, com certeza, dessa versão. Diz assim: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Verso 27. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que estava ali e ao ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe havia falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aleluia! Nós lemos aqui a passagem durante a ministração de louvor de Jesus ali na cruz, agonizando, porque era ser humano como cada um de nós. Não foi fácil para ele. Nós sabemos a vitória do nosso Senhor. Mas momentos antes, quantas vezes Jesus falou a respeito da sua morte, da sua entrega. Jesus sabia, ele era focado, ele sabia do seu propósito. Por muitas vezes ele falou aos discípulos, ele falou diante das pessoas a respeito da sua missão, a respeito do que ele haveria de fazer por amor a cada um de nós. É interessante como diz o primeiro versículo que nós lemos. Ele diz: chegou a hora de ser glorificado. Chegou a hora de ser glorificado. Meus queridos, a glória desse mundo é uma coisa. A glória desse mundo é uma glória completamente diferente da glória que vem de Deus. Jesus fala: chegou a minha hora de ser glorificado. Em outro momento, ali no batismo, ele também é glorificado pelo Pai. E você sabe exatamente o que aconteceu, o que sucedeu ao batismo de Jesus. Ele foi levado pelo Espírito. Talvez você olhasse Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo, diria: essa é uma obra do diabo. Mas a palavra fala que ele foi levado, conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Era um momento de Jesus com Deus. Era um momento de Jesus consigo mesmo. Era um grande teste, uma grande prova que Jesus passaria. Não uma tentação, porque a Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém, porque Ele mesmo não é tentado pelo diabo. A ninguém Deus tenta, mas Ele prova, Ele nos faz passar no teste. E em outro momento aqui, Jesus fala: chegou a minha hora. Eu vim a esse mundo, eu esperei o tempo de aparecer diante das pessoas, e então eu ensinei-lhe, e batizei, e fui também batizado por João Batista.
e sair por todos os lugares pregando as boas novas, pregando a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E Jesus curava, e sinais e maravilhas eram manifestos, porque o poder de Deus era com Jesus. E nesse momento, quando ele sabe que está chegando o tempo, a plenitude do tempo, aonde ele haveria de entregar a sua vida, de viver, de se entregar nessa cruz voluntariamente, como nós cantamos aqui, ele fala: é chegada a hora de eu ser glorificado. Meus irmãos, minhas irmãs, eu oro para que esse rebanho tenha a mente de Cristo. Eu oro para que esse rebanho experimente uma verdadeira transformação, uma transformação extrema. E ela não vai se dar com o ensino que vem desse mundo. Ela não vai se dar lá fora, mas ela vai acontecer quando eu e você tivermos uma experiência com Deus. Será que é possível, no momento de dor, Jesus indo para a cruz? Será que é possível, no momento de traição, no momento de abandono, Jesus profetizou, ele disse a Pedro: você me negará 3 vezes, antes que o galo cante, você me negará 1, 2, 3 vezes. Jesus sabia da sua agonia, Jesus sabia tudo o que ele ia passar. Mas ele diz: é a hora de eu ser glorificado. Porque o homem vê de uma maneira, Deus vê de outra maneira. O profeta Samuel disse: Deus não vê como o homem, Deus vê o coração. Deus vê a obra que existe em nós. Deus vê aquilo, o trabalhar que Ele está fazendo dentro de nós. E sim, Jesus, ainda que sendo moído, ainda que indo para a cruz, ainda que carregando sobre si, como diz a passagem, que Ele levou sobre si os nossos pecados, o castigo que hoje nós experimentamos, que temos a paz que Ele levou sobre si. Ele sabia muito bem, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, mas Ele ousou dizer que seria glorificado, porque Ele cria no amor do Pai. Ele sabia que após a cruz haveria a vida, haveria o trono, haveria o governo. E assim eu e você precisamos experimentar, precisamos enxergar como Jesus enxerga. Quando nós olhamos para homens como Abraão, José, meu Deus, sendo traído, vendido pelos próprios irmãos. Quando olhamos a Jó, que a tudo perdeu. Quando nós olhamos a Daniel, que foi tirado do seu lugar e levado cativo para a Babilônia, sem razão aparente alguma, um jovem de oração. Quando nós olhamos para a história de Esther, que arriscou a própria cabeça para entrar na presença do rei a favor do seu povo. Quando nós olhamos a história de Abigail, que quase teve a sua família exterminada, a si próprio, mas ousou ir adiante com presentes a Davi, clamando, rogando pela salvação da sua casa. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, que tanto sofreu para que o evangelho fosse pregado entre os gentios. E quando nós olhamos para a nossa própria vida, quando você olha para quem está do seu lado, você pode crer também que nós estamos indo de fé em fé, de glória em glória, de glória em glória. Ainda que não pareça, Deus está trabalhando em você uma transformação de dentro para fora. Uma transformação de dentro para fora. Talvez você veio para a igreja com a promessa de que a sua vida ia mudar completamente. Sim, ela mudou. Mas então você começou a experimentar um verdadeiro processo de desconstrução. Você se vê no casulo, parece que esse casulo nunca vai acabar. Saiba que você está sendo glorificado tanto quanto Jesus foi. O que você precisa é a mente de Cristo, para não fugir do processo, mas para abraçá-lo, porque você sabe que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável para você. Muitos de nós estamos fugindo dos processos de Deus, fugindo da poda. Olha, se Deus está podando você, agradeça, porque quando Deus desiste, Ele já lança no fogo. Mas se Ele está podando você, diga muito obrigada, Senhor, porque é um sinal de que você não desistiu de mim. Queridos,
Nós precisamos ter, tanto quanto Jesus, o discernimento a respeito dos processos que estamos vivendo, o período que nós estamos atravessando. Não é algo bonito. Não foi bonito ver Jesus na cruz, pregado, humilhado, a exatamente uma hora como essa, como um ladrão, como um malfeitor, sendo que nele não havia pecado algum. Foi vergonhoso, foi humilhante. Naquela época, a morte de cruz era a morte mais vergonhosa que podia existir. Foi essa morte que Jesus escolheu desde antes da fundação do mundo. As pessoas vão ter vergonha de nós. Elas vão sentir pena. Elas vão nos rejeitar, mas a verdade é que nós estamos vivendo essa glorificação, essa santificação, essa transformação, que não é coisa pequena, é coisa grande. Lá em Hebreus 12, a palavra diz que o pai corrige o filho a quem ama. Quantos pais nós temos aqui entre nós? Você sabe do que eu estou falando. Que você corrige o seu filho para que ele seja um homem bom, um cidadão de bem, um homem de valor, uma mulher de valor. A Bíblia diz: se os vossos pais terrenos os corrigem, quanto mais o vosso Pai Celestial vos corrigirá, vos exortará, se for necessário, os açoitará, para que nós sejamos participantes da sua glória. Participantes. Quantos aqui entre nós desejam ser participante da santidade de Deus? Então deixa e diga como Jesus: eu estou indo para a cruz, mas é porque chegou a hora de eu ser glorificado. Chegou a hora de experimentar uma glória verdadeira. Enquanto o mundo vê o que está acontecendo comigo como uma vergonha, como um lixo, como um opróbrio, eu sei que Deus está trabalhando no meu viver, para que eu seja participante da sua santidade. Seguindo mais adiante, Jesus ele fala da sua morte, ele fala da sua própria morte, e ele se compara a um grão de trigo. Quando Deus nos quer fazer entender as coisas, Ele desce a nossa linguagem. Tem muita gente que quer falar bonito, palavras rebuscadas, estudar teologia para ficar mais besta ainda. Enquanto Jesus, que é dono, é o próprio Deus, falava simples, falava de maneira compreensível, para que ninguém, nem incultos ficassem fora, deixassem de receber a mensagem. Muita gente fazendo teologia para se ensoberbecer. Aí Deus pega a unção que estava sobre a tua vida, e por causa desse coração, Ele vai dar para aquela irmã lá do coque, sem conhecimento nenhum. E vai surpreender e vai confundir, porque essa é a sabedoria de Deus. Jesus se compara, aplauda o Senhor. Ele faz dessa maneira. Ele se compara com um grão de trigo. Ele vai falando na passagem que lemos ali em João, e ele começa a discorrer sobre a vida do agricultor, e ele diz: se o grão, ele fala, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E ele começa a falar coisas, as pessoas não entendem muito bem as coisas de Jesus. Ele não estava falando de trigo, ele estava falando de si próprio. Mas porque através do trigo e do joio, eu e você podemos aprender muita coisa. Ele não traz o joio como algo a que nós devêssemos apegar e a ter como exemplo, mas Ele exalta o trigo. E por muitas vezes na palavra, Jesus fala para nós termos cuidado. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: tenha cuidado com o joio. Tenha cuidado com o joio no meio da igreja, tenha cuidado com o joio dentro de você mesmo. Eu fico a pensar por que Jesus, ele fez essa comparação. Por quê? Porque Jesus não se comparou a uma semente mais nobre, a um grão mais nobre, mais caro. Porque escolheu o trigo. Eu fico especulando.
E eu entendo que seja por causa da pureza do trigo. Eu entendo que seja por causa da firmeza do trigo, da transformação que ele vai sofrendo ao redor, ao longo do processo. Eu entendo que seja porque o trigo ele se forma num pendão, ele se eleva altivamente, ele aponta para o céu. Jesus se faz como esse grão. As raízes do trigo, elas crescem para baixo, elas vão aprofundando, elas vão entrando na terra, porque quanto maior a árvore quer ser, maior deve ser o seu fundamento. Quanto maior é o edifício, muito mais é o alicerce firme que há debaixo da terra, que ninguém vê, mas é isso que sustenta toda aquela beleza do edifício. Assim é o trigo, ele vai crescendo para baixo, mas na profundidade certa, o que vai facilitar a sua colheita. Mas ainda que haja tudo isso, eu acredito que Jesus ele se assemelha ao grão de trigo. Ele faz essa comparação porque o trigo é inconfundível na hora da frutificação. Inconfundível na hora da frutificação. Eu quero dizer que Deus chama você nesses dias para um momento de glória. Deus chama vocês nesses dias para glorificar o corpo, glorificar vocês. E Ele chama vocês para um tempo novo de frutificação, que é inconfundível. Isso é muito sério. Muita gente dá fruto, muita gente faz, descabela, cai num ativismo doido. Mas a palavra diz, olha, eu vos envio, Jesus disse, eu vos envio para vocês darem fruto, vocês foram feitos para frutificarem, mas frutos que permanecem. A frutificação do trigo é inconfundível, não é obra de palha que vai ser queimada no fogo. Você precisa trabalhar muito para Deus, mas precisa fazer a coisa certa para Deus. Não fazer o que você quer fazer, mas fazer o que Deus quer que você faça. O trigo, ele é assim. A sua frutificação é dessa maneira. Quando nós falamos do trigo, é impossível não falar sobre o joio. É impossível, nós lembramos automaticamente porque talvez Jesus se fez assim nessa parábola, contando parábolas, contando, se assemelhando, porque junto do joio, junto do trigo, melhor dizendo, o joio vai crescendo junto. O joio, ele parece trigo, mas não é. Parece, mas não é, não tem essa história? Pois o trigo, ele vai crescendo e aí o joio aparece, e o joio tem todas as características do trigo, mas ele não é trigo. A princípio, não se vê a diferença entre eles. O joio, ele imita a haste, ele imita as folhas, ele imita a cor, ele imita até a direção para onde o trigo aponta, mas ele não é trigo. E você não é joio, você é trigo. Muita gente vem para a igreja, anos e anos de evangelho, imitando o trigo, mas não é trigo, é joio no meio do trigo. Vem de congresso em congresso, parece que é trigo, é bonito, aponta para cima, eleva as mãos, canta bonito, mas não é trigo. Só que é no amadurecimento que se percebe a distinção entre eles. É quando a luta vem, é quando a prova vem, quando as situações da vida vêm, que você vê nitidamente o que é trigo e o que é joio. Você vê nitidamente a frutificação. Você vê a maneira de falar, você vê a maneira de agir, você vê a maneira de se comportar, você vê o desespero, você vê ali Jesus no barco com os discípulos, atravessando aquela tempestade. Pois bem, o joio fica desesperado, o joio fica louco, o joio fica sem controle, mas o trigo se mantém de pé, olhando para o alto, descansando, porque sabe que vai chegar do outro lado. Nada rouba isso dele.
nada nem ninguém. Meus irmãos, eu aprendi que quanto à cor, o trigo ele é orgânico. Hoje a gente está cheio de produtos químicos, deturpando, alterando os alimentos, alterando a alimentação. Mas quando nós estudamos, nós aprendemos que o trigo, ele é verdadeiro, ele é orgânico. Ele vai aceitando os tempos, ele vai se deixando ser trabalhado. Daqui a pouco não é mais verdinho, é amarelo, porque está envelhecendo. E esse é o processo de Deus, nascer, viver, morrer. O joio não. O joio é de plástico. Mantém pose. Sabe quando a pessoa quer manter a pose? Pose de santidade. Ou é irredutível. Sabe, tem crente que é crente Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Não adianta me renovar, Espírito Santo. Não. É o meu jeito. É a minha tradição. É a minha religião. O joio é assim, irredutível, de plástico. Ele tem aquela cor mais atraente no meio da plantação. Não é assim? A gente vai num mercado comum e a gente vê as bananas. Certo dia eu cheguei na minha casa, a gente comprou um limão. A gente gosta muito de limão, consome muito. E tinha lá, compramos os limões. Estava lá, um limão recém-chegado da feira. E viajamos, e viajamos, e viajamos. E sempre que a gente voltava, aquele limão verdinho, perfeito. E viajava mais 3, 4 meses, voltava lá o limão intacto. Eu entrei na cozinha e disse, esse limão, alguma coisa errada com esse limão. De plástico, mentiroso, me enganando, cheio de agrotóxico. Tem aparência, mas não tem vida, não tem saúde, não tem fruto, não tem nada. No que diz respeito à firmeza, o joio vai se esparramando, enquanto o trigo fica de pé. O joio vai se esparramando, vai perdendo a aparência do princípio. Tem hora que não dá mais para esconder. Tem hora que não dá mais para fingir ser o que você não é. Se entregue logo ao processo. Diga, eu não aguento mais, eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso mudar de direção. Eu preciso me converter antes que o diabo me envergonhe de tal maneira que não tenha mais jeito, não haja mais como se levantar. Suas raízes, as raízes do joio não se estabelecem em lugar algum. Aí vão se misturando, vão se arrastando sorrateiramente a fim de penetrar as raízes alheias. Sabe, embora o joio tenha a mesma raiz da família do trigo, venha da mesma família. Porque todos somos feituras do nosso Deus, todos somos criaturas. Mas aqueles que receberam a Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos e filhas nós temos aqui? Não somente criaturas, uns são só criaturas, uns continuam sendo só criaturas, mas nós somos filhos. E por isso o Pai pode trabalhar em nós. E lá em Mateus, no capítulo 13, Jesus fala, olha, deixa os dois crescerem juntos. O semeador, ele fez tudo direito, ele lançou a semente, ele fez tudo perfeito. O inimigo é que foi e lançou o joio no meio do trigo. Mas deixa eles crescerem juntos, porque na época da colheita, um vai para um lado e o trigo vai ser guardado pelo Pai. Guardado no amor do Pai. Amados, o trigo é inconfundível na sua frutificação. Deus plantou Jesus nesse mundo por amor a nós. O Senhor, o trigo puro, ele viveu entre joios, entre trigos. E na plenitude do tempo, ele se mostrou ainda mais aceitável ao Pai por causa da sua frutificação. Na hora da cruz, Jesus não esperneou, ele aceitou o processo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Deus plantou
a mim e a você, em lugares específicos. E o desejo de Deus é que nós caiamos na terra. Sabe, parece que muitos de nós estamos dançando na superfície da terra sem deixar-nos sermos aprofundados por Deus. Mas a palavra diz, se o grão ele não cair na terra e não morrer, então não haverá fruto, mas ele precisa entrar na terra, ele precisa entrar no propósito, ele precisa viver a vontade de Deus, para que haja essa frutificação. E qual é o segredo para frutificar? Meu querido, diz a palavra, se o grão de trigo cair na terra e morrer, talvez você não veio aqui para ouvir essa palavra, mas essa palavra é vida para mim e para você. Morrer é o segredo da frutificação. A morte é o segredo para a nossa frutificação. Lá na Lagoinha, lá em BH, a gente dizia, vai para a cruz. Aqui também deve ser assim, vai logo para a cruz. Não fica esperneando com Deus, vai logo para a cruz, entra logo na terra. Deus quer te mandar para esse lugar, vai logo para essa terra e morre. Deus está falando alguma coisa com você, te dando alguma direção. Entra logo nessa terra e morre. Jesus caiu aqui nesse mundo e ele morreu. Ele foi levantado. O verso diz, e serei levantado. E quando eu for levantado, se tratando do tipo de morte que ele haveria de morrer, que ele haveria de atravessar, ele disse, quando eu for levantado, eu atrairei muitos a mim. Ser levantado para Jesus era suportar a cruz. E para você, o que significa ser levantado? É perdoar alguém? É baixar a guarda? Ser levantado significa, nessa tarde, abrir mão do seu jeito. Assim como Jesus fez, aceite. Porque você também atrairá muitos para perto de você com o seu exemplo de obediência ao Senhor. Se Jesus não houvesse pago o preço até o fim, ou até o que parecia ser o fim, porque a cruz não era o fim, ela era o processo, ele haveria de passar por ela, mas ela não era o fim. Se ele não houvesse pago esse preço, não haveria jeito para mim e para você, não haveria ressurreição, não haveria vida, não haveria redenção, não haveria nada disso que hoje eu e você podemos experimentar. E foi ali no Getsemane que o grão morreu. Quem sabe esses dias, esse lugar é um Getsemane para você, um lugar de transformação. O casulo, quem sabe, é o Getsemane que Jesus atravessou, o lugar onde ele até diz, Pai, o que eu direi? O verso 27 diz em João 12, agora meu coração está perturbado, e o que eu direi? Pai, salva-me, livra-me dessa hora. Não! Então vem o Espírito e encoraja Jesus a dizer, não, porque foi exatamente para morrer que eu vim. Foi exatamente para perdoar que eu estou aqui. Foi exatamente para ser um instrumento de Deus nessa geração que eu estou aqui nessa geração. Esse momento não é fácil, todos queremos ser trigo, mas não queremos morrer, não queremos passar pelo processo. Todos querem ter família abençoada, mas não querem pagar o preço por suas famílias. Todos querem passar no vestibular, mas não querem estudar o suficiente. Todos querem conquistar, mas não estão dispostos a renunciar. Mas para frutificar, o segredo é morrer. Jesus renunciou à própria vida. Ele disse, eu vim exatamente para essa hora. E quando vem os frutos, meus irmãos, o trigo explode de dentro para fora. Eu e você não podemos imaginar o que Deus tem reservado quando nós entrarmos nessa terra, quando nós deixarmos esse grão morrer. Nós não conseguimos imaginar as coisas que Deus tem preparado para nós. É uma explosão de dentro para fora. Terminando essa palavra, porque o tempo passa.
é nesse momento de morte que Satanás é vencido. Jesus falando sobre a sua glorificação, Jesus falando sobre essa morte, Jesus falando sobre essa morte que é obediência. Ele diz: é por causa disso, é por causa dessa morte, é por causa dessa renúncia que Satanás vai ser vencido. Ele disse ao final: é por causa disso que o príncipe desse mundo vai ser julgado. Quer vencer os seus inimigos? Quer autoridade espiritual? Morra. Quer ser mais santo? Morra. Quer ser mais ungido? Abrir a boca e ver a unção, o rio de Deus fluindo através de você? Morra para si mesmo. Jesus disse: quem quer me seguir, tome a sua cruz e venha após mim. Negue-se a si mesmo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, esse vai ficar só. Mas nós não fomos chamados para ficar sós, fomos chamados para dar muito fruto. Muito fruto. Muito fruto. Jesus fala claramente que é por causa disso, desse preço, dessa cruz, que Ele teve vitória sobre os seus inimigos. No verso 31 diz: chegou a hora de ser julgado esse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Morra e seja honrado por Deus. Morra e veja os seus inimigos vencidos um a um. Morra e atraia um exemplo, uma multidão aos pés de Jesus, por causa da sua obediência, por causa da sua renúncia, porque você é trigo e não joio, porque esse é o segredo da frutificação, esse é o segredo de uma transformação extrema. Vocês podem trabalhar o exterior, mas se o Espírito não vier esses dias trabalhando de dentro para fora, de nada adiantará. Mas eu quero convidar você a se colocar de pé como o trigo faz. O joio vai caindo, mas o trigo permanece de pé. E eu quero orar pela sua vida. Você ainda vai ouvir muitas palavras durante esses dias. Você ainda vai ser muito edificado. Essa morte não é para sempre, mas para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu e você precisamos abandonar o que é joio, abandonar o que é palha e experimentar a glória do Pai nas nossas vidas. Muitos de nós estamos sendo glorificados pelos homens, porque os homens veem a nossa maneira de falar, os homens veem, eles são atraídos pelo que vem. Mas Deus olha para nós e não vê glória alguma. Mas que se inverta isso, se for necessário, que Deus veja a glória dele dentro de você. Coloque a mão sobre o seu coração, eu quero orar por você. E você também vai clamar pela sua própria vida. Oh Senhor, oh Senhor, oh Espírito Santo, trabalha em nós. Espírito Santo, vem agora, vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Oh Espírito Santo, oh Espírito, clame por Ele, clame pelo Espírito Santo, clame pelo Espírito para que comece essa obra de transformação, essa obra de transformação. Clame, peça a Ele: Espírito Santo, vem me ajudar. Sozinho eu não vou conseguir, mas eu preciso de Ti. Eu preciso amar a Tua glória, não a glória dos homens, a glória dos homens que buscam a vaidade, que é baseada na vaidade, que é baseada numa perfeição que não existe. Mas que eu ame a Tua glória, e quando a Tua glória vem, tudo se desfaz. Tudo que é carnal, tudo que é imoral, tudo que é imundo se desfaz. E o homem, o meu homem espiritual, ele é fortalecido. Ele é fortalecido. Oh,
nosso amigo Santo Espírito. Oh, esperamos, esperamos, esperamos pelo teu soprar. E quando vier o vento, o joio não vai permanecer de pé, somente o trigo. Com seu óleo venha nos ungir. Oh, passa o teu fogo, e com seu fogo